A paz do Senhor, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amados, quero pedir licença novamente para entrar na tua casa, que o Senhor possa abençoar a tua família, abençoar a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesse domingo, o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. Que o Senhor possa, irmãos, encher-nos da tua graça, do seu refrigério. Você que está em casa, ainda não pode vir para a igreja, mas a igreja está indo até você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com vocês, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, Deus eterno, fiel e verdadeiro, Senhor meu Pai, toca, Senhor meu Pai, agora, Senhor Deus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, dentro desta casa, Pai. Faça morada, Senhor Deus, e não saia, Senhor meu Pai. Senhor Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, a nós que estamos aqui na igreja, Senhor Deus, reunidos, Senhor meu Pai, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir de encontro conosco, Senhor, que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós. Senhor Deus, a minha oração, Senhor meu Pai, é que o Senhor meu Pai cura, Senhor Deus, esta enfermidade, que o Senhor vai de encontro àquele, Senhor Deus, que se encontra enfermo, a família, Senhor Deus, que perdeu o seu ente querido, ó Pai, Senhor Deus, dê conforto, Senhor meu Pai. Não é as minhas palavras, Senhor Deus, que vai chegar até a ela como um conforto, ó Pai, porque, Senhor Deus, eu não sei o falar, Senhor meu Pai, com palavras, Senhor Deus, que essa pessoa possa sentir o refrigério, mas o Senhor sabe como falar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, fique conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero ler uma palavra para você que se encontra na sua casa, e para nós que estamos aqui na igreja, uma palavra conhecida, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, vai nos contar de um homem, a qual foi ter com Jesus à noite, e o verso primeiro ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre de Deus, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto em verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez? O verso 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois quem nasce dos pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar com essa palavra. Pois eu sei, meu Pai querido, que muitos precisam nascer de novo. Eu acredito, Senhor meu Pai, que o Senhor é o enviado. Eu acredito, Senhor Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus, faz um milagre, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o hino da harpa. Mas antes eu quero apresentar aqui para os irmãos a banda que está cooperando conosco. E esta banda hoje, ela vai fazer todo o louvor
da nossa igreja. Como que é o nome da banda? Projeto da Cruz. Em nome do Senhor Jesus, ele estará louvando o nome do Senhor e desde já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Vamos louvar ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 21, fala que Jesus estava reunido num lugar, e Jesus ali estava observando aquelas pessoas que ali estavam depositando a sua oferta. Ele viu que todos ofertavam daquilo que sobrava, mas Jesus também, ele observou e viu que uma viúva pobre, ela ofertou 2 pequenas moedas com valor muito baixo, diz as Escrituras. Então Jesus vira para a multidão e diz que esta mulher, ela deu a oferta maior do que todos aqueles que estavam ali ofertando, porque todos ofertaram do que estava sobrando, e ela ofertou daquilo que ela ia passar uma necessidade. Eu quero falar de oferta, quero falar dos dízimos, para você que é o dizimista, para você que é o ofertante da casa do Senhor. Eu louvo ao meu Deus, porque o Senhor tem multiplicado as nossas vidas. O Senhor tem multiplicado o teu salário, o Senhor não tem deixado faltar nada. A nossa igreja, o Senhor tem abençoado a tua vida. Você que dizimou o mês passado, você que ofertou, nós pagamos o aluguel, a água, a luz, graças a Deus, e Deus abençoa a tua vida. Eu quero orar por você, ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Pastor Elcio, eu preciso devolver o meu dízimo. Você entra em contato conosco, que nós vamos dar para você o que você vai fazer. Em nome de Jesus, quero orar por você, e logo após, o Ministério de Louvor já está louvando o Senhor. Pai, abençoa os ofertantes e dizimistas da tua casa, Pai. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é um ofertante, que é um dizimista na tua casa. Abençoa a tua casa, Senhor Deus, e não deixe faltar. Diz a tua palavra, Senhor, trazei a casa do tesouro, para que haja mantimento, assim diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai abrir as portas e as janelas dos céus. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 25, conta a história de um homem chamado Simeão. E este homem, ele já era de certa idade, e havia sobre ele uma promessa de que ele não morreria sem antes ver o Salvador de Israel. E aconteceu que, levado pelo Espírito Santo, ele foi até o templo, e lá tinha um bebê. E esse bebê estava fazendo as coisas que a lei mandava, seus pais o levaram lá. E Simeão, assim que avistou esse bebê, ele pegou ele no colo e ele louvou a Deus, dizendo: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Este menino era Jesus. Simeão conseguiu reconhecer Jesus, ainda bebê, porque o Espírito Santo o levou até lá. O texto diz que o Espírito Santo conduziu, o texto diz que o Espírito Santo era sobre ele. E esse texto nos ensina algo muito importante, que somente através do Espírito Santo nós podemos reconhecer a Cristo a ponto de louvá-lo, a ponto de louvar a Deus. Então, se você reconhece quem Cristo é na sua vida, se você reconhece quem você é diante de Deus, você tem motivos para glorificá-lo, para adorá-lo, independente de onde você está, na situação que você esteja. Adore ao Senhor. O Espírito Santo tem nos revelado quem Cristo é, e Ele tem nos trazido a salvação. Louve ao Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu coração nessa noite. Aleluia.
Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só Ele é, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Aleluia, aleluia. Maranata, vem, Jesus. Ei! Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, e qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Vamos nos prostrar a esse Deus maravilhoso, dizendo que Ele é santo, 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 poderoso. Aleluia. Vamos adorá-lo. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor.
Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, você que nos dá a oportunidade novamente de entrarmos na sua casa. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a banda, Projeto da Cruz. Deus abençoe pela participação, nos prestigiar aqui nessa noite. Pudemos sentir a presença do Senhor através do louvor dos irmãos. Muito bem tocado, cantado. Deus abençoe. Que não fique só nessa vez, mas numa outra oportunidade os irmãos possam estar voltando aqui para nos alegrar com o louvor. Amém? Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. Você que está na sua casa, cultuando conosco no dia de hoje. Deus seja louvado pela sua vida. Ainda estamos, privados de estarmos cultuando todos, mas Deus é maravilhoso e nos dá a oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, ainda que você aí no seu lar, acomodado, mas nos dá o prazer e a alegria de adorar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Quero trazer algo para a nossa vida nessa noite. Rápidas palavras. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 5 e o versículo 16. Quero trazer para nós nessa noite. Talvez você já ouviu essa palavra, mas o Espírito Santo do Senhor colocou em meu coração ali na minha casa, eu buscando, falando com Deus. E nesses momentos que estamos passando ainda de incertezas, de preocupações, de conturbações, nós sabemos que nós temos um Deus que Ele nos ouve, que Ele nos vê, e um Deus que nos livra. Nós ainda mantemos a nossa calma, a nossa racionalidade, mantemos a nossa fé, mantemos os pés firmes, porque sabemos que nós temos um Deus que cuida daquele a quem o ama. Que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus ouve, que Deus responde àqueles quem o busca. Por isso não é diferente para nós. Se nós ainda estamos aqui louvando e agradecendo ao nome do Senhor, se você ainda não parou nesse caminho, não desistiu, é porque você sabe que você tem um Deus que Ele cuida de você. Louvado é o Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, e o versículo 16 diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Vou ler de novo. Elisama, Eliada e Elifelete. Senhor, nessa noite, Pai, fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Muitos estão me assistindo nesse momento, alguns estão aqui, Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar aos nossos corações. Pois a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Ela sempre tem o destino certo, um coração certo. Sempre tem uma vida para fazer aquilo que o Senhor quer. E nessa noite não será diferente. Fale conosco uma vez mais, Senhor. Porque nós precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós agradecemos. Amém. Sabemos que nada está escrito na palavra do Senhor por um acaso. Nada está escrito ou nada foi escrito na palavra do Senhor por um acaso. Tudo que está aqui na palavra, tudo que está na Bíblia, tem um significado, tem um sentido para nós. Todas as coisas, todos os textos, todas as histórias, todas as poesias, todas as profecias, as exortações, as palavras as palavras que talvez nos afrontam, as palavras que nos consolam, tudo está colocado para um propósito. E segundo o livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 16, não é diferente. Quando Samuel relata o nome das 3 filhas do rei Davi, é porque ele queria trazer para nós aquilo que Deus fizera na vida do seu ungido Davi. Esse texto traz a relação dos filhos de Davi.
quando Davi se tornou rei em todo Israel, então ele teve muitos filhos. E aqui nesse capítulo que nós lemos, traz os nomes dos filhos de Davi. E no versículo 16, em especial, está relatado o nome de 3 filhas do rei Davi: Elisama, Eliada, ou em algumas traduções, Eliadá e Elifelete. E esses 3 nomes para nós, se você não ouviu isso, traz um significado muito grande, porque Davi vai colocar o nome dos teus filhos, trazendo aquilo que Deus foi para a vida dele. E ele vai colocar o nome das suas 3 filhas, trazendo aquilo que Deus é para a sua vida. Davi, ainda ungido, muito jovem, nós conhecemos a história. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque Deus já havia escolhido um rei para Israel. Então Davi, ungido a primeira vez como o rei de Israel, escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Antes de Davi ser ungido, a vida de Davi era mais fácil. Antes de Davi ser ungido rei de Israel, antes de Davi ser consagrado, antes de Davi ser ungido a rei de Israel, a sua vida era mais fácil. Mas a unção na vida de Davi vai trazer alguns problemas, vai trazer algumas perseguições. Antes dele ser ungido era fácil, era só jogar uma pedra no urso aqui, era só pegar um urso ou um leão pela sua juba e livrar as ovelhas de seu pai. Mas depois que Davi é ungido rei de Israel, algumas coisas começam a ficar diferentes na sua vida. Antes dele ser ungido, era mais fácil, mas depois da unção, se torna mais difícil. E assim é para nós. A unção nas nossas vidas vai trazer algumas dificuldades. A unção em nossa vida, ela vai trazer alguns percalços. Mas quem tem a unção do Senhor, ele não vive uma vida normal. Quem tem a unção do Senhor para cantar, não vive uma vida normal. Quem tem a unção do Senhor para profetizar, para pregar, para louvar, para ministrar, ele não pode viver uma vida normal. O inimigo da nossa alma vai tentar 24 horas contra nós, mas maior é o Senhor que está conosco. E agora Davi, sendo ungido rei de Israel, vai trazer a inveja dos seus irmãos. Quando Davi é ungido rei de Israel, a nação de Israel estava passando um problema muito grande. O rei Saul já não conseguia dar conta dos seus inimigos, já não tinha base de como sustentar o seu reinado. Davi é ungido rei de Israel, Israel sendo afrontado pelos filisteus. Mas agora vai aparecer a inveja de seus irmãos. Um homem chamado Golias, um gigante, para afrontar Israel. E também um rei, a qual começou a perseguir Davi. A unção de Davi na sua vida, a unção do Senhor na vida de Davi, trouxe tudo isso para ele. Mas Davi, na unção do Senhor, derrota Golias. Davi, na unção do Senhor, agora é perseguido pelo rei Saul. E Davi precisou escapar aproximadamente 15 anos da perseguição do rei Saul. Tão grande foi a perseguição de Saul na sua vida, que lá na frente nós vamos ver Davi pegando o seu pai e a sua mãe, levando para a terra dos filisteus, e dizendo assim, ei, deixa o meu pai e a minha mãe ficar aqui, porque a perseguição lá na minha terra é muito grande. Deixa o meu pai e a minha mãe ficarem aqui, até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. Ou seja, era melhor colocar o seu pai e a sua mãe junto na casa do inimigo, do que na sua própria casa. Mas depois da morte de Saul, Davi é reconhecido rei apenas da tribo de Judá. Por uma vez,
ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E agora ungido rei apenas da tribo de Judá. E precisou passar 7 anos para que ele fosse reconhecido o reino de todo Israel. Então todas as tribos foram até o rei e disseram: ei, rei Davi, nós queremos que você reine sobre nós. Então Davi é reconhecido rei em todo Israel. E agora ele vê a oportunidade de honrar a Deus. Agora ele vê a oportunidade de glorificar o nome do Senhor no nome das suas filhas. Há momentos, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer que nós só estamos aqui porque a sua infinita misericórdia está sobre as nossas vidas. Nós precisamos em alguns momentos ou em todos os momentos reconhecer que nós só estamos de pé porque a sua infinita misericórdia todos os dias nos coloca de pé, nos mantém vivo. Se nós olharmos por onde nós andamos, se nós olharmos aonde nós fomos, se nós olharmos que caminhos nós percorremos, nós paramos e dizemos: é verdade, nós só estamos aqui, ou só eu só estou aqui, porque a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida, e a misericórdia do Senhor nessa noite está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre os teus filhos, e nenhum vai se perder, nada vai chegar na sua casa, porque a misericórdia do Senhor ainda está sobre nós. Aleluia. E agora Davi vê a oportunidade de honrar o nome do Senhor nas suas filhas. E a primeira, Elisama. E o significado do nome da sua filha é Deus ouve. O contexto a qual Davi coloca o nome da sua filha, Elisama. O significado do nome dessa menina, Deus ouve. E Davi sabia que ele tinha um Deus que o ouvia em todos os momentos. Davi sabia que ele tinha um Deus que o ouvia em todas as circunstâncias da sua vida. Porque às vezes a impressão que nós temos é que Deus não está nos ouvindo. A impressão que nós temos é que Deus não nos ouve. A impressão que nós temos é que nós pedimos, oramos, clamamos e que Deus não está nos ouvindo. Mas assim como o rei Davi sabia que Deus o ouvia em todos os momentos, tenha certeza, você que está na sua casa nessa noite, que me assiste, Deus está ouvindo todas as suas orações. Quando Davi vai escrever o Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação? O contexto desse salmo está em 1º livro de Samuel, capítulo 23 e 24, a qual Davi, ainda fugindo do rei Saul, a Bíblia vai dizer que ele habitava em cavernas, ele habitava em florestas, tentando escapar da morte, tentando escapar da espada do rei Saul. Então Saul vai levantar 1000 homens poderosos, habilidosos na espada, e vai fazer um cerco a Davi para poder matá-lo. E Davi, cercado por aqueles homens, ele olha para o céu sem saber para onde ir, sem escapatória. Ele olha para o monte de Sião, ele olha para os montes de Jerusalém, e ele vai compor um salmo dizendo: elevo os meus olhos para onde virá o meu socorro. E quando Davi está salmodiando ao Senhor, quando Davi está sendo cercado pelos seus inimigos para o matá-lo, então, se você ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23 e o 24,
Você vai ouvir que os mensageiros vieram até Saul e disse: ei, esquece Davi, porque os filisteus acabaram de invadir a capital de Jerusalém. Então Davi vai terminar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O seu socorro, minha irmã, meu irmão, o seu socorro, ele tem um destino, ele tem da onde vem, ele vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E ele diz: porque não dorme o guarda de Israel, e nem tosquenejará. O teu Senhor não dorme, o teu Senhor, ele nem sequer tira uma soneca, o teu Senhor, ele não faz nada disso, mas ele está 24 horas guardando, protegendo na sua casa, porque Ele te ouve. E nessa noite, não pare de clamar, não pare de buscar, porque o nosso Deus, Ele ainda ouve a nossa oração. Livro de Tiago, capítulo 5. Tiago vai nos dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continua buscando, continua clamando, continua pedindo, porque Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Enquanto nós não pararmos de orar, enquanto nós não desistimos de orar, e se ainda assim não vier a resposta para aquilo que nós estamos buscando, continua orando. Se ainda assim nós não temos resposta de tantas perguntas que nós temos em nossos corações, eu tenho uma palavra para você: continua orando. Se ainda Deus não respondeu a sua oração, se ainda Deus não respondeu o seu clamor, as dúvidas que você tem, as muitas dúvidas que nós temos, se você ainda não teve resposta do Senhor, continua orando, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Livro do Apocalipse vai dizer que o anjo pegou um incensário e derramou sobre a mesa. E o incensário aqui são as nossas orações, são as nossas súplicas, as súplicas dos santos. Nada que você fala, ou nada que você, mesmo que sem palavras, chorando, Deus ainda escuta. Porque ainda no livro do Apocalipse ele diz que Ele pega como as nossas gotas, e as nossas gotas, os nossos choros, para Ele se torna como palavras. Nem ainda, meu irmão e minha irmã, a lágrima que você rola no seu rosto, mesmo que não seja em palavras, nem a sua lágrima passa despercebido diante do Deus que te criou. Até a sua lágrima para Ele tem um significado, até o seu choro para Ele tem um sentido. Por isso que mesmo se você estiver somente chorando, não se preocupe, porque a sua lágrima para Ele tem palavras, e Ele entende o que as suas lágrimas querem dizer. Há momentos nas nossas vidas que nós estamos tão amargurados, há momentos que nós estamos tão abatidos, que nem conseguimos orar, só choramos. Mas mesmo assim, essas lágrimas para Ele são como palavras, são como sentidos para Ele. Por isso nessa noite, que mesmo em lágrimas, mesmo que só rolem lágrimas no seu rosto, não se preocupe. Não tem aquele louvor que diz: uma lágrima para Deus é uma frase, e só Ele tem o poder de interpretar. Esse é só para os antigos que conhecem. Não se preocupe, que mesmo em lágrimas, Deus ainda ouve a nossa oração. No livro de Esdras, ainda diz que quando saíram da Babilônia, voltando para Jerusalém, o rei
ele quis dar escoltas. Esdras e Neemias disse: não queremos escoltas. O nosso Deus, ele vai nos guardar. E quando Esdras e Neemias vai atravessar, ele vê os seus inimigos já o rodeando. Então ele diz assim: eu tive vergonha de voltar para o rei e pedir escoltas. Ele disse: eu tive vergonha porque eu disse para o rei que o nosso Deus, ele nos protegeria no caminho. Então o que eu fiz? Coloquei o povo para jejuar, coloquei o povo para orar, coloquei os músicos para cantar. E ele diz assim: e o nosso Deus ouviu a nossa oração e nos livrou das mãos dos inimigos. Deus, ele sempre vai nos ouvir. E não importa a situação que você está nessa noite, não importa se você não tem um relacionamento íntimo com Deus, não importa qual é a situação que nós estamos, o dia que você clamar, ele vai te ouvir. Salmo 91, o verso 15 ou 16, diz assim: eu o invocarei, eu o clamarei, eu o chamarei, e ele me responderá. Não está dizendo aqui qual é a condição que você está. Seja para você que está no caminho, seja para você que ainda não conhece a Cristo, seja para você que está afastado dos caminhos do Senhor, não importa. O verso 15 ou 16, ele é bem claro, diz assim: eu o invocarei e ele me responderá. Por isso nessa noite, invoque o nome do Senhor, porque ele é poderoso para te responder, ele é fiel para nos ouvir, ele está nos ouvindo nessa noite. Aleluia. Eu poderia dizer aqui vários versículos, passagem a qual diz que Deus nos ouve. Quando nós vemos Agar no deserto com o seu filho Ismael, Abraão dispensa a sua escrava com o seu próprio filho. E Deus diz assim para Abraão: pode mandar embora, Abraão, porque a promessa que eu tenho sobre você, o seu filho não vai morrer. A promessa que eu tenho sobre você, Ismael não vai morrer. Então agora Abraão coloca para fora da sua casa a sua escrava Agar junto com o seu filho Ismael, com uma botija, um cântaro de água e um bocado de pão. E Agar sai pelo deserto. Chega uma hora que o pão acaba, a água já não tem mais. Então a Bíblia, livro do Gênesis, vai dizer, capítulo 26, vai dizer que Agar se afastou do seu filho para que não o visse morrer. Pense na nossa racionalidade, uma mãe pedindo para o seu filho ficar distante dela no deserto. Na cronologia, Ismael deveria ter uns 12 anos. Penso eu que Ismael já estava desfalecendo de fome e sede. Mas Agar, afastado do menino, o anjo do Senhor aparece e diz: ei Agar, não chore, porque Deus ouviu a oração, o choro, não é a oração, é o choro. Deus ouviu o choro do menino. Mesmo se nós estivermos no deserto, Deus ainda ouve o nosso choro. E a promessa estava sobre Abraão, mas agora a sua promessa está sobre o seu filho Ismael. E a promessa do Senhor está sobre nós. E nós temos a promessa do Senhor. E nós tendo a promessa do Senhor, Deus ouve o nosso clamor. Não pare de clamar. Deus ouve. Aleluia. Eles amam, Deus nos ouve. E a sua segunda filha, Eliada, Deus conhece, Deus
me conhece. Deus não só nos ouve, meus queridos, Deus também nos conhece. Deus nos conhece de várias formas, e todas as formas, em todos os momentos. Deus nos conhece como nós somos, como nós éramos e como nós seremos. As 7 cartas a igrejas, enviadas às igrejas, sempre vai começar assim: carta enviada à igreja tal, eu conheço as suas obras. Deus nos conhece no profundo. Deus, Ele ainda assim nos conhece não como as pessoas nos conhecem. Deus não nos conhece o que dizemos que somos, porque muitos dizem ser algo, dizem ser uma coisa, mas só no seu oculto não são nada disso, mas só Deus o conhece. Deus nos conhece no profundo. Ele conhece realmente quem somos. Só Ele conhece o profundo do nosso coração. E só Deus conhecia como Davi era. Só Deus conhecia como ele era no seu profundo, no seu oculto. Só Deus o conhecia como realmente era o rei Davi. E para muitos, como Davi pecou, para muitos Davi foi um pecador, sim. Um homicida, sim. Mas Deus o conhecia no seu profundo. Deus conhecia Davi lá no seu oculto. Deus conhecia Davi no seu quebrantamento, a ponto de chamá-lo homem segundo o seu coração. A ponto de chamá-lo homem segundo o seu coração, de tão íntimo, de tão a intimidade que Deus conhecia Davi, a ponto de dizer: eis o homem. Pedro vai dizer, capítulo 2, segunda carta de Pedro vai dizer, a ponto de Deus dizer que Davi era o homem segundo o seu coração. E se nessa noite nós perguntarmos: Deus, será que eu sou da forma que o Senhor me vê? Será que eu estou sendo da forma que o Senhor me vê? Deus, meus irmãos, Ele quer nos ver em forma perfeita. O diabo sempre vai nos apontar como nós éramos, sempre. Vai apontar o nosso passado, vai apontar os nossos pecados. Os homens sempre vai ver como nós somos hoje, né? Sempre vai ver como nós somos agora. Mas Deus, Ele nos vê como nós seremos. Os homens nos vê como nós somos agora, no presente. É no presente. Mas só Deus vê como nós seremos. E Deus, Ele nos conhece de forma extraordinária. Deus nos conheceu antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus nos conheceu antes que nós viéssemos a existir. João Batista estava pregando à beira do Rio Jordão, falando de um homem que viria. E de repente Jesus está passando e João Batista diz assim: olha lá ele lá, o homem que eu falo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha ele lá. Aleluia. João o reconheceu. Então Jesus está caminhando e 2 discípulos começam a seguir Jesus. Então Jesus olha para trás, pode ler nos evangelhos, e diz assim para os 2: o que vocês querem? E eles falam assim: mestre, Rabi, queremos saber onde você mora. Jesus diz assim: vinde e vem.
Um daqueles discípulos era André. André corre e chama o seu irmão Pedro. E diz assim: ei, encontrei aquele, o Cordeiro. Venha, eu encontrei o Salvador do mundo. Então quando Pedro vem até Jesus, Pedro não chega para Jesus assim: prazer, meu nome é Pedro. Não. Quando Pedro se apresenta diante de Jesus, Jesus diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu chamarás Pedro. Jesus já diz: tu és Simão, eu já te conheço, Pedro. Eu já te conhecia. Antes do seu irmão André te chamar, eu já te conhecia. Tu és Simão, filho de Jonas, mas tu chamarás Pedro. Jesus está dizendo assim: eu conheço o seu presente, o seu nome é Simão. Eu conheço o seu passado, você é filho de Jonas, mas eu vou mudar o seu futuro, e agora você chamará Pedro. Só quem Deus conhece de verdade, e só quem tem um encontro com Deus de verdade, ele é capaz de mudar o seu presente, mesmo que o seu passado seja de trevas, para fazer um futuro glorioso na sua vida. Deus o conhece de várias formas, em todas as formas. O salmista vai dizer: ainda antes que eu tivesse forma, antes que os ossos se formassem no ventre da minha mãe, o Senhor, Ele já me conhecia. E ainda vai continuar. Agora, Felipe vai de encontro com o homem, Natanael, e vai dizer assim: ei, vem, encontrei o homem, o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré. E Natanael vai dizer assim: porventura pode sair alguma coisa boa? Então quando Natanael vai se apresentar diante de Jesus, ele vai ser impactado por Cristo, e vai dizer assim, Natanael se apresenta diante de Jesus, Cristo vai dizer: eis aí, um verdadeiro israelita, a qual não há dolo. Natanael espanta, e diz: Senhor, o Senhor me conhece? Da onde o Senhor me conhece? Aí Jesus vai falar: Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu já te vi debaixo do pé de figueira. Natanael vai dizer: vejo verdadeiramente que tu és profeta. Por que Jesus disse isso? Porque a história vai dizer que Jesus e Natanael tinham quase a mesma idade. E quando Herodes mandou matar as crianças, a sua mãe, a mãe de Natanael, para não deixar o seu filho morrer, o escondeu debaixo de um pé de figueira. Então só Natanael e a sua mãe sabiam daquilo. Mas ninguém sabia daquilo. Mas Jesus disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo do pé de figueira. E Jesus vai dizer, e Natanael vai dizer: vejo verdadeiramente que tu és profeta. Jesus está dizendo: eu te conhecia antes de você nascer. Antes de você nascer, Natanael, eu te conhecia. Mesmo você criança, escondido no pé de figueira, eu já te conhecia. Antes, meus irmãos, de você nascer, antes de você entregar a sua vida ao Senhor, antes de você dizer eu vou seguir a Cristo, o Senhor já te conhecia. E não foi nós que escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu para continuar, para caminhar com Ele. Por isso, nessa noite, não desista da sua caminhada. Ele já sabia que seria difícil, Ele já sabia que seria em terras espinhosas, mas o que Ele manda nos dizer:
Tem bom ânimo, porque eu venci. O segredo aqui é ter bom ânimo. Tem bom ânimo. Já vai passar. Tudo isso vai acabar. Tenha bom ânimo. Porque Deus o conhece, Deus nos conhece. O salmista Davi vai dizer, Salmo 139, para onde fugirei eu da tua presença? Para onde, Senhor? O Senhor me conhece. O Senhor sabe todos os meus passos. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. Esquadrinha o meu deitar e o meu levantar. Ainda que palavra nenhuma chegou à minha língua, o Senhor já me conhece. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado não posso atingir. O Senhor me conhece, nos conhece em todos os momentos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo a asa da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Aleluia. O Senhor te conhece em todos os momentos, em todos os caminhos. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos me viram ainda em substância, ainda informe, ou seja, não tinha forma nenhuma. No teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia acontecido. Deus te conhece em todos os seus caminhos, ainda que ainda não aconteceu. Deus te conhece em todos os seus caminhos, ainda que não tenha acontecido. Por isso não pare, não desista. Tenho certeza que o Senhor tem para nós caminhos de vitória, caminhos de paz, caminhos de bênção, caminhos de salvação, de renovo, de saúde. Deus te conhece, Ele sabe das suas limitações. Ah, Deus, mas eu não consigo. Ele sabe. Ah, Deus, mas eu não tenho força. Ele sabe, Ele te conhece. Mas ainda que seja nos arrastando, não importa. Ainda que seja em poucas palavras, não importa. Continua clamando que Deus, Ele nos ouve e Ele nos conhece. E ainda a sua terceira filha, Elifelete. Deus dá o livramento. Deus dá o livramento. Davi sabia que o seu Deus era o Deus do livramento. Deus nos ouve, Deus nos conhece, e é por isso que Ele dá o livramento. Deus nos ouve, nos conhece, e é por isso que nos dá
o livramento. Deus é o Deus de livramento. O Deus que nós servimos é o Deus que nos livra. E Davi sabia disso. O Deus que o livrou do urso, o livrou do leão, o livrou da mão do perverso rei Saul, o livrou dos filisteus, de todos os seus inimigos. Ele nos livra em todos os momentos. Ele vai nos livrar desse momento. Ele vai nos livrar desse momento. Ele vai te livrar do momento que você está passando. Chegou no ápice, no desespero. Eu não tenho mais forças. Eu quero profetizar, eu quero dizer nessa noite para você que me assiste agora, o Deus de livramento, Ele está aí com você, e Ele vai te livrar daquilo que te atrapalha, daquilo que te sufoca, daquilo que não te deixa caminhar, daquilo que não te deixa avançar, daquilo que não te deixa continuar. Ele é o Deus de livramento. Ele já, Salmo 46 vai dizer, vamos ler Salmo 46, aleluia, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro, meus irmãos. Ainda é o nosso refúgio. Ele ainda é a nossa fortaleza. O salmista sempre vai dizer que o Deus é o Deus de livramento. Vai dizer que Ele é o Deus do livramento. Olha o Salmo 124. Aleluia. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga a Israel, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa, e dentes dele salvou a nossa alma. Como um pássaro foge do laço do passarinheiro, quebrou o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não tem laço contra a nossa vida, não tem laço contra a nossa casa, não tem nada contra a nossa casa, porque Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus que nos livra de todo o mal. Deus nos ouve, continua clamando. Deus nos vê, e Deus nos livra. Eu gostaria que o louvor viesse louvar. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho para você, para nós nessa noite. Ele é o Deus que nos ouve, o Deus que nos conhece, o Deus que nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Ele está aí na sua casa nessa noite. Clama a Ele nessa noite, e Ele vai te responder. Achamos que estamos sozinhos, achamos que estamos desamparados, mas não, o Senhor está nos ouvindo,
Ele nos vê, nos conhece, nos livra de todo o mal. Continua buscando, que o Senhor é fiel, amém? Vamos louvar, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços te amou. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Deixa eu orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, exaltamos a Ti, Senhor. Meu Deus, nós falamos com o Senhor nessa noite, que o Senhor alcance, meu Pai, quem nos ouviu, quem nos assistiu nessa noite, Pai. Tu és o Deus que nos conhece, nos ouve, nos vê. Tu és o Deus que nos dá o livramento, Pai. Que o Senhor venha alcançar as nossas casas nessa noite. Alcança a minha vida, alcança a vida do meu irmão, Senhor. Alcança-nos, Senhor, nessa noite, ainda que através desta live, Pai. Alcança-nos, Senhor. Alcança essa mãe desesperada, esse pai desesperado pelo seu filho. Essa esposa, meu Pai, essa mãe que talvez está chegando, Senhor, no ápice da falta do mantimento, do recurso, Senhor. Tu és o Deus que nos conhece, eu tenho certeza que o Senhor não vai nos deixar desamparado. Tenho certeza que o Senhor não vai nos deixar desamparados, Senhor, porque Tu nos conheces, Senhor. Essa mãe já chegou no limite dela, Pai. Ela já chegou, Senhor, no ápice, Senhor. Por isso, nessa noite, alcança essa casa, alcança essa vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, Ramande Kandarai, que me leva a orar por todos aqui que estão, Senhor. Alcança a nossa vida, nos traz, Senhor, nessa noite o refrigério para a nossa alma. Nos traz, meu Pai, pois só em Ti, Senhor, nós temos descanso. Só em Ti estamos seguros, Pai. O homem acha que tem o socorro, acha que tem, meu Pai, em outro homem, Deus, mas só de Ti vem o nosso socorro, só de Ti vem a nossa ajuda, ó Pai. Por isso, nessa noite eu Te louvo, Te agradeço, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, fica conosco. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final deste culto. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham aqui. Amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Nós somos o Projeto da Cruz. Nós somos um ministério que não envolve apenas a parte da música, do louvor. Isso é apenas uma ferramenta que Deus nos deu para que nós venhamos a propagar o reino de Deus através, sim, das músicas, das canções, mas a partir disso também de trabalhos missionários, evangelísticos, trabalhos sociais. Nós apoiamos alguns trabalhos que acontecem na região de Campinas, como o ANA, uma associação que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós temos trabalhos missionários da nossa igreja, de outras igrejas. Então, nós utilizamos toda essa estrutura para que nós possamos alcançar outras pessoas fora das quatro paredes da igreja. E nós contamos com vocês, com a igreja. É a igreja que vai. Nós agradecemos a oportunidade, o privilégio, pastor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Alguns já o conhecia, outros estou conhecendo agora. Deus não vai ficar só nesta vez. Outras oportunidades, quando tudo voltar ao normal, nós saberemos que usaremos, o louvor para estar fazendo trabalho aqui no nosso bairro, na nossa igreja. Deus abençoe. Só que nos resta empreitar a bênção apostólica. Você estenda as suas mãos, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Somos uma grande família. Deus abençoe.